como transformar sua alimentação de uma forma simples. A primeira coisa que muita gente não faz, começar a tomar mais água. Não ficar só no arroz, feijão e carne. E A convidada de hoje tem 33 anos, ela é nutricionista, mestre em ciências nutricionais, pós-graduada em nutrição esportiva funcional e especializada em saúde da mulher. Ela já ajudou vários pacientes a transformarem os seus corpos e a terem mais saúde. A convidada de hoje é a nutricionista Milena Barbon. Um alimento que você acha assim, essencial que todo mundo devia comer, qual seria? foi eleito o melhor alimento do mundo. Então, se for para escolher um alimento, eu escolheria. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Life Club Podcast. Meu nome é Matheus Caldeiro, eu sou fundador e host deste podcast. Antes de apresentar minha convidada de hoje, eu quero dar um recado dos nossos patrocinadores. A Latans é uma patrocinadora do Life Club Podcast. Ela tem tanto a linha feminina quanto a linha masculina, que é a linha Barber. Lá você encontra shampoo, condicionador de barba, pré-barba. Pra mulherada é shampoo, condicionador, máscara, fortalecedor de unha. Tem muita opção no site da Latans Cosméticos. É latans.com.br e você tem no final da sua compra um desconto do podcast. Só colocar no final do seu carrinho o cupom LIFEPODCAST10. Também outro recado do nosso patrocinador, que é o Instituto Harmony. O Instituto Harmony, ele conta com 2 profissionais, que é o Neto Mosca e a Thaís Pazeto. O Neto Mosca, ele cuida de toda a parte de educação física e de nutrição. Todo o serviço com ele, você tem 10% de desconto. Você não tem cupom necessariamente, você tem que entrar pelo Linktree do nosso Instagram e entrar em contato com o WhatsApp do Instituto. E também a Thaís Pazeto, ela é especialista em estética facial e corporal. Você, mais para mulherada, mas se o homem quiser fazer também não tem problema, tem 10% de desconto no preenchimento labial. Para mais informações, também entrar no nosso Linktree do Instagram. E por último, não menos importante, temos o Gaspar Barbearia. O Gaspar Barbearia é uma barbearia premium aqui de Ribeirão Preto. Eles têm 2 unidades. Você tem 20% de desconto no primeiro corte ou 50% de desconto na segunda mensalidade do Clube Gaspar. O que é o Clube Gaspar? Você paga um valor fixo por mês e pode cortar o cabelo e fazer sua barba quantas vezes você quiser. O recado tá dado, vamos pro episódio. É com muito honra e com muito prazer que eu recebo no 32º episódio do Life Club Podcast, Milena Barbon. Boa noite, Matheus. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. E vamos falar um pouquinho sobre nutrição, desmistificar bastante coisa que tem por aí, né? Mi, a gente agradece a sua participação neste podcast. Uma honra receber você aqui. A gente te acompanha nas redes sociais. Eu sou muito fã dos seus conteúdos. Muito bem-humorado, uma nutrição muito leve. E tem que ser, muitas coisas tem que ser leve mesmo. Sim. E eu vou te contextualizar porque que a gente te chamou aqui. As pessoas hoje, elas reclamam muito que não tem tempo para fazer uma atividade física, para fazer uma dieta, para se alimentar melhor, para tirar um projeto do papel e querer crescer na vida. A gente tá numa geração hoje que a galera só quer festinha, bebedeira e o final de semana. E a gente sabe que não é falta de tempo, é uma procrastinação e uma má gestão desse tempo. Então a gente acreditou que faz sentido trazer você aqui para ajudar a galera a entender como fazer. Porque é muito fácil a gente pegar e chegar pra galera e falar assim, tá, vocês conseguem fazer, vocês não têm tempo, vocês falam que não tem tempo, mas vocês têm que não sei o quê. Todo mundo tem aquele papo de que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Querendo ou não, tem, só que não tem essa gestão. Então a gente trouxe você pra gente falar um pouquinho mais do pilar da nutrição hoje, que é o teu foco, que é a tua expertise, pra ensinar a galera como se alimentar melhor de uma forma simples. Tanto que o tema do episódio de hoje, ele é como transformar sua alimentação de uma forma simples. Para quem não tem um dinheiro para pagar um nutricionista ou não sabe por onde começar, a gente vai dar um caminho com você que é especialista nisso. Só que para começar, antes de você começar a falar um monte de coisa, tem gente que te acompanha, tem gente que não te acompanha. Então a gente tem que entender quem que é a Milena. Então eu queria começar que você contasse um pouquinho da tua história para a gente entender em que momento entrou a nutrição e por que nutrição. Sim, muito bacana, porque tem tudo a ver com a minha vida, né, a questão da nutrição. Eu sou a caçula de 2 irmãos, e aí a vida toda eu sempre fui mais sobrepeso,
Nunca cheguei a ser, assim, muito obesa, mas eu era acima do peso. E os meus 2 irmãos muito magros, mas muito magros mesmo. E eu me comparava muito com eles. E eu sofria bastante com isso. Ia comprar roupa, eu com a minha irmã, nela tudo ficava lindo, em mim tudo ficava apertado. Eu chorava, não gostava, enfim. E eu tentava fazer essas dietas malucas sozinha, só que eu era novinha. Então, assim, fazia uma super restrição, emagrecia um pouquinho, aí cansava, engordava tudo de novo. E não gostava de treinar, era super sedentária. E, enfim, aí foi chegando lá pelos meus 15, 16 anos, comecei a ficar um pouco mais vaidosa, né, por conta da idade, e fui em busca de ajuda. Naquela época a nutrição não estava tão em alta assim, né, então não tinha tanta nutricionista como tem hoje em dia. A minha mãe acabou me levando numa nutróloga, que me deu uma dieta dessas de gaveta, né, ó, segue isso, tal, bem restritiva, mas foi o que eu segui. E nisso eu comecei a fazer academia, porque eu falei, o exercício vai com certeza me ajudar. Eu estava de férias, então eu ia na academia todos os dias, ficava lá, sei lá, 1h30, 2, e comecei a comer o que estava escrito na dieta, até menos. E aí, em 2 meses, eu emagreci 8 quilos. Né? Foi assim, é muita coisa para 2 meses. Hoje em dia, como nutricionista, eu sei. Tanto que, assim, deu uma super bagunçada no meu ciclo menstrual, por conta da falta de nutrientes. Enfim, e aí eu entendi que a alimentação fazia toda a diferença no meu emagrecimento. Porque eu cheguei com esses 8 quilos, eu cheguei num corpo que eu fiquei feliz. Né? A gente sempre quer melhorar, mas eu cheguei no corpo e falei, legal, tô bem. E eu comecei a me interessar sobre isso. E aí eu tava no segundo colegial. No terceiro já tem que pensar o que você vai fazer pro vestibular. É. Aí você pensa em tudo, né? Eu pensei em muita coisa. Não vou dizer que a nutrição foi a minha primeira opção. Não. Pensei em muita coisa e tudo envolvia a área da saúde. Então, pensei em várias coisas. No fim das contas, falei, não. Acho que a nutrição é o que mais combina comigo. Eu passei por esse processo, eu vi todas as dificuldades. Eu vi que não é dessa forma o certo. Então, foi aí que eu decidi fazer nutrição. Porque eu vi que comigo funcionou de uma maneira errada, mas funcionou. Só que eu queria aprender a fazer da maneira certa para ajudar as outras pessoas. Então foi por isso, foi para cuidar de mim e saber cuidar dos outros também. Nossa, a gente vê que eu falo muito assim que a gente já você é a terceira nutricionista que a gente entrevista aqui, e vocês têm um ponto em comum que eu acho muito interessante. Todo mundo passou por alguma coisa É bem envolvendo comum. com a alimentação. Sim. Você acha que para ser nutricionista, claro que a gente não vai desejar isso para as pessoas, mas tem que ter sofrido alguma coisa? Não sofrido, tipo, não pode ser no mau sentido também, pode ser no bom Uhum. sentido, Sim. de ter uma história de vida envolvida com a alimentação. Você acha que é necessário? Sim, não. Conheço excelentes nutricionistas que não tiveram essa vivência na pele, assim. Mas é legal, porque eu vi as dificuldades, eu senti na pele as dificuldades que hoje em dia minhas pacientes passam. De vontade de comer, de querer uma coisa, só que você acha que não é bom, vai fazer essa restrição muito severa e depois tem a compensação. Então eu vivi tudo isso na pele, isso eu acho importante de ter. E é bem comum. Muita gente escolhe nutrição por ter passado por isso, né? Mas não é uma coisa obrigatória, digamos assim, né? Tem gente que não, simplesmente gosta de comer bem e me cuidar, escolhi nutrição. Mas eu digo que a maioria dos casos acho que tem alguma coisinha na sua vida pessoal. Você acha que sua vida mudou muito? Obviamente, você perdeu um peso bacana, eu nem vou te falar o quanto que eu perdi, que senão você vai querer me matar. Aham. É, 5 as dietas malucas, mas eu que fiz do meu jeito. Sim. Foi 36 quilos em 5 meses. Nossa, é muita coisa. E uma coisa que a gente acaba lidando com isso, que aí eu já quero até entrar numa pauta contigo, são pessoas que emagrecem esse tanto num período curto, igual a gente fez, Uhum. e depois fica naquele efeito que a gente chama de efeito sanfona. Sim. Você consegue explicar pra gente o porquê que ocorre esse efeito sanfona e como a gente consegue prevenir isso? A melhor forma de prevenir o efeito sanfona é perder peso devagar, né? O devagar não precisa ser meio quilo por mês, não, mas não ser tão radical assim. Por quê? A gordura, ela é uma reserva de energia. Então, o corpo, ele não quer perder. Ele vai lutando contra. Se você perde muito rápido, o seu corpo ainda não se acostumou com esse seu novo peso. Então, ele tem uma luta mais rápida para reganhar essa gordura. Quando você vai perdendo peso devagar, o seu cérebro, o seu corpo, ele vai se acostumando com essa perda de peso e a gente tende a manter melhor. Ao mesmo tempo que você vai aprendendo a comer, né? Porque quem perde peso muito rápido, geralmente faz uma restrição muito severa, e aí chega uma hora que não aguenta mais. E aí joga tudo pra cima e engorda tudo de novo. Então, eu acho interessante que a gente tenha uma perda de peso um pouquinho mais lenta, de forma sempre progressiva, mas que seja de uma maneira sustentável e junto com isso trabalhar a famosa reeducação alimentar, porque senão você volta tudo lá no seu peso anterior. Por que que você acha que ocorre
essa galera querer fazer as coisas tão radical assim? Tem alguma coisa, algum estudo que mostra por que que a galera quer ser tão assim? Você vê que a galera que não quer recorrer à cirurgia começa a fazer umas loucuras. É tipo assim, não come, faz jejum de, assim, sei lá, tantas horas. Tem até influenciadora que defende esses jejuns Sim. gigantescos, sabe de bem o que eu tô falando. Aham. E assim, como é que você enxerga isso? É que, na verdade, assim, todo mundo hoje em dia é muito imediatista, com tudo, não só com a questão do corpo. Então, a pessoa ganhou peso por 5 anos, em um mês quer perder tudo. Então, acha que fazendo de uma maneira mais radical, ela vai emagrecer muito mais. E na verdade, assim, nem eu sempre falo isso, a gente para emagrecer não necessariamente tem que comer pouco, a gente tem que comer direito. Se você come bastante nutrientes, alimentos que têm poucas calorias, mas um volume maior, assim, você consegue ter um emagrecimento muito mais efetivo. Então, assim, uma explicação porque as pessoas fazem isso, acredito que seja por conta do imediatismo, né? O que acontece com todo mundo. E talvez a facilidade, pensando assim: "Ah, se eu fizer por um mês essa restrição, depois eu posso voltar a comer à vontade". Então as pessoas pensam nisso também. Você falou desse comer à vontade, primeira coisa que me passa na cabeça quando você fala comer à vontade é a tal da refeição livre. Sim. Como que você, para os seus pacientes e também para ajudar a galera que já faz uma certa dieta, refeição livre não é dia livre, né, gente? Então, assim, tem um Sim. caminho. Existe o dia livre ou não? Depende da pessoa. E o que que a gente pode fazer para evitar comer o mundo na refeição livre? É muito importante isso que você falou, depende da pessoa, cada caso é um caso. Mas eu sempre gosto de liberar a refeição livre para os meus pacientes. Eu falo que é refeição livre, não é dia livre. Porque em um dia você consegue consumir muita coisa, né? Se você pegar um dia inteiro comendo só besteira, não é difícil você chegar, sei lá, 7.000, 8.000 calorias no dia. É muita coisa. Então eu sempre falo que eu libero 2, 3, dependendo do paciente, refeições livres na semana. E eu sempre falo que é um livre controlado, que não é um livre para ir no rodízio e se matar de comer. É um livre para você comer uma coisinha gostosa que não está na sua dieta. Por exemplo, eu gosto de hambúrguer. Então, minha refeição livre vai ser comer um hambúrguer. Tá, eu gosto do hambúrguer. Será que eu preciso comer a batata? Acho que não. Então, eu vou comer a batata, eu vou deixar a batata, eu vou dividir com alguém e tomar um refrigerante zero. A gente ameniza os danos na refeição. Eu não gosto que na refeição livre vá num rodízio. Porque até eu como muito no rodízio, não tem como, né? Mas eu acho que a refeição livre é importante para você ver que assim, se eu fizer tudo certinho, eu mereço isso, né? Até uma vez eu vi algum nutricionista falando em outro podcast que é assim, quando a gente era pequeno, a gente chegava da escola, primeiro fazia lição de casa para depois brincar. É a mesma coisa, primeiro você come direitinho para ter direito à refeição livre. Então eu acho que é importante, mas tem que ter esse controle. E aí você falou para não comer muito na refeição livre. Eu sempre falo para tentar fazer um lanchinho antes, ou, sei lá, tomar uma dose de whey, comer um omelete, alguma proteína antes para você ficar um pouquinho mais saciado, para não chegar nessa refeição livre com tanta fome, que aí você consegue comer só para matar a vontade. Você falou do refrigerante zero. É realmente uma opção bacana se eu for perguntar pra você, eu posso tomar um refri zero do que um suco de laranja, por exemplo? É mais saudável? Não é? O que que o refri zero realmente tem de bom e o que que ele tem de ruim? Porque não deixa de ser um industrializado muito forte, Sim, né? aham. Entra naquela questão que muito nutricionista fala, que depende, né. Se você tá numa dieta que você tá priorizando sua saúde, independente de perder peso ou não, eu prefiro que você tome um suco de laranja, um suco de uva, que são sucos calóricos, mas que têm bastante nutriente. Agora você só quer perder peso, talvez é mais interessante tomar um refrigerante zero, que não tem caloria, mas ele não é saudável. Eu não indico tomar um refrigerante zero, mas se a pessoa gosta, eu sempre falo, opta pelo zero, toma com moderação. Eu tenho paciente que fala: se eu tomar refrigerante zero, eu consigo não atacar uma caixa de bombom. Então, beleza, toma um refrigerante zero e a gente vai organizando isso. Sempre sem exagero, mas não é saudável, de maneira nenhuma. Aí eu entro até no ponto da cerveja zero. Porque tem gente que fala, eu vou pra um rolê, vou tomar cerveja zero, que tá tudo certo. Ou aqueles, tem cerveja até sem glúten hoje, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente, o que que a diferença de uma cerveja comum pra uma zero pra uma sem glúten? Pra galera entender, porque o pessoal acha que pode consumir a rodo tudo isso e Sim, não tem muito nexo. Às vezes tem gente que pega até e põe no meio da semana isso. sim. Pra gente entender e pra galera evitar também.
Sim, na verdade, a cerveja sem glúten, ela não é sem álcool, ela só é sem glúten, porque as pessoas que às vezes têm doença celíaca ou alguma intolerância ao glúten possam tomar, porque a cerveja normal tem glúten. Mas ela, a única coisa que muda é que ela não tem glúten, o resto ela é igual. A cerveja zero, ela não tem o álcool, o que é muito bom, porque o álcool, ele é uma molécula tóxica para o nosso organismo. Então, quanto menos a gente consumir, melhor. Então, a cerveja zero é uma cerveja que eu acho legal de consumir. Não, ela tem coisas ruins. O carboidrato, mas ok, dá pra encaixar. Essa questão que você falou, às vezes eu gosto de tomar cerveja durante a semana, colocar uma zero, muito bom, né? Porque o álcool, ele realmente faz mal. Agora, quem gosta de beber por conta do efeito do álcool não vai gostar da cerveja zero, né? Então, mas assim, eu sempre indico, se você gosta muito de cerveja, tá querendo emagrecer, se ficar mais saudável, tenta trocar pela zero, ou pelo menos sim, uma normal, uma zero, vai alternando assim também. Aí eu entro num ponto contigo. Cerveja zero ou o tal do destilado? Porque o pessoal fala assim, eu não vou tomar cerveja porque dá barriga. Hum. E o destilado? Qual que é essa diferença dos álcools aqui? Gente, o pessoal vai achar que eu tô estimulando agora a beber, né? Tá bastante Tá informação. indo nesse aqui, mas vamos lá. O que pode, o que você recomenda? Porque realmente existe isso da cerveja ser muito mais assim da barriga do que o destilado ou não? É tudo a mesma coisa? É uma ilusão, na verdade, né, porque os destilados geralmente têm uma concentração maior de álcool. Então, o álcool, ele é uma molécula que tem bastante caloria, né. 1 grama de álcool tem 7 calorias. Se a gente pensar 1 grama de carboidrato tem 4. Então o álcool ele é mais calórico. Então, por exemplo, vamos pegar o gin, que tá na moda. O gin tem uma concentração alcoólica maior do que a cerveja. Então, ou seja, o gin, se tomar ele sozinho, ele é calórico também. Só que ele não tem carboidrato que tem na cerveja. Então, por isso que as pessoas às vezes associam essa falta de carboidrato com, pode tomar à vontade ou não. Mas pensando em questão calórica, é bastante também. Aí no gin o pessoal mistura energético, às vezes na vodka refrigerante, sempre mistura alguma coisa. Ou, por exemplo, a caipirinha que vai um monte de açúcar. Então, meio que dá um tiro no pé. Não vale a pena. Eu tô falando tudo isso por quê? Porque a galera hoje entra muito numa coisa que você falou ali, que primeiro você fez a analogia da criança. Putz, exatamente eu não vou lembrar agora o que você falou. Nossa, Que primeiro exatamente. faz a lição Primeiro você de faz a lição de casa, casa, depois depois você brinca. brinca. O que a galera tá fazendo hoje? Segunda-feira, vou lá, faço bonitinho, tudo. Na terça-feira, vou lá, tomo uma cerveja ou como alguma coisa diferente. Aí fala assim, já caguei, já hoje vou cagar a semana inteira. Sim. E aí não respeita o processo. Uhum. E aí vai lá e toma álcool no meio da semana. É, como que a gente pode evitar isso? Ou assim, eu cometo um errinho ali logo no começo, e como que eu posso transformar a minha cabeça ou corrigir essa alimentação que eu errei para conseguir manter a constância nos próximos dias e não desistir? Na verdade, é a questão de trabalhar o autocontrole. Uma coisa que eu sempre tento fazer é deixar a dieta o mais gostoso possível, o mais a ver com a rotina do paciente, com alimentos que ele gosta, para ser um processo prazeroso, não aquela coisa assim, nossa, que saco, tem que comer essa marmitinha. Não, que gostoso, né? E assim, essa questão de errar, eu sempre falo, errou, tá bom, acabou, faz parte. Fecha a janela e volta, né? Mesma coisa, eu fui, sei lá, fui no shopping com meu cartão de crédito, gastei R$ 100 que eu não queria gastar. Não, então tá bom, vamos gastar agora 200, 300, 1000, porque eu já gastei mesmo. É a mesma coisa. Então, assim, você errou um pouquinho, não é por isso que você precisa errar um monte, né? Tá bom, faz parte. E aí eu sempre trabalho também para não trazer a questão da culpa. Porque é o que acontece, você errou, aí você fica se culpando por aquilo. Não devia ter comido esse sorvete por conta disso, nanã. Você começa a ficar triste, ansioso, aí você vai querer fazer o quê? Uma super compensação no dia seguinte, aí não come nada, vai treinar um monte e tal, fica irritado, aí chega em casa cansado e fala, quer saber? Tô nem aí. E aí come tudo de novo. Então vira um ciclo. Então, assim, não se culpar, faz parte do processo. Eu sempre falo, eu tenho 2 pacientes que, assim, faz 100% a dieta. O resto, todo mundo tem esses tropeços e faz parte, né? Isso é a vida. Então, por isso que eu tento trabalhar essa questão de não trazer a culpa também. Como que eu posso evitar essa culpa de um jeito que seja mais saudável, para eu não querer realmente jogar tudo pro alto e desistir de ter um acompanhamento, de ter alguma coisa? Mas você diz evitar a culpa momentânea ou a culpa de, assim, errar A muito? culpa de errar muito, porque a galera é também, assim, momentânea. Você falou uma coisa, porque eu já sofri muito com isso, eu arrumei do meu jeito, mas, Uhum. enfim, quando a gente, principalmente quem perde muito peso,
na hora que vai comer, come uma coisa diferente, se sente muito culpado. Muito, muito culpado. Como que a Sim. gente pode evitar isso? É porque você tem medo de voltar ao peso que você era antes, né, isso é bem comum de acontecer também. Na verdade, isso é questão de você ir trabalhando seu psicológico também, né. E assim, uma coisa que eu sempre faço, eu vejo as vitórias que o paciente teve, porque às vezes a gente acha que não evoluiu em nada, só que aí você olha lá atrás, a pessoa antes não, sei lá, jantava todo dia pizza, lanche, agora já tá jantando direitinho. Não tomava água, tá tomando, tá treinando mais. Então, e a pessoa não vê que ela tá nessa evolução também. Então, ver essa evolução ajuda a pessoa a ter essa motivação de: "Ah, tá bom, eu tô fazendo certo". Os resultados também de balança, medida, essas coisas também, né. E, assim, pensar onde você quer chegar. Isso é uma coisa que eu trabalho bastante com os pacientes. Eu falo pra eles: "Faz uma listinha de tudo que você quer. Eu quero emagrecer, por quê? Ah, porque eu quero ficar mais saudável, entrar numa roupa que eu não tô entrando, usar biquíni no final do ano", tudo. Porque aí quando você for errar, você pensa: "Isso tá me deixando mais perto ou mais longe do meu objetivo?". Ah, mais longe? Então acho que dá pra dar uma segurada aqui. Então são várias coisinhas que a gente vai trabalhando pra ter esse motivacional. E também eu gosto de trabalhar metas pequenas, pra pessoa ter a sensação de que bateu a meta, porque isso é legal também. E aí você vai se motivando. E a questão de ter o direito a refeições livres também entra como motivação, querendo saber: "Tô comendo isso, mas eu posso comer isso, porque a minha nutricionista liberou". Então isso ajuda bastante. Você falou no ponto de evolução. Muita gente associa a evolução com balança. Sim. Só que nem sempre é balança. O pessoal fala muito que é espelho. Como que eu consigo ver esse progresso? E assim, o que que eu posso fazer quando eu não vejo o que meu peso não se mexeu? O que que eu faço? E aí eu acho que é comida, e aí eu começo a, não sei, cortar comida. Como é que eu consigo enxergar um progresso? É, uma das coisas que eu mais gosto no progresso é foto. Então eu sempre falo: "Tira uma foto hoje de biquíni, e aí daqui 2, 3 meses a gente tira de novo". Porque olhando você consegue ver a diferença. Como a gente se vê todo dia, nosso namorado, marido, enfim, a pessoa que tá sempre com você te vê todo dia, às vezes não vê a evolução, mas você tá tendo. Roupa é um parâmetro legal também. Então eu falo, às vezes não se apega só no peso da balança, porque principalmente quem faz exercício de força tá ganhando músculo, e o músculo também pesa na balança. Então, mas o principal que eu gosto, assim, é foto e roupa. Ah, e tal calça não me entra, então usa ela como parâmetro, né, sempre vai, sei lá, cada 15 dias experimenta: "Ah, serviu agora". Então isso é uma questão motivacional. Você tocou no ponto aqui do parceiro. Até que ponto um parceiro consegue influenciar na disciplina alimentar de alguma pessoa? Bastante. Tanto que eu sempre pergunto, quando é mulher ou homem, né, seu marido, sua esposa, como é a alimentação dele? Ele come bem, come mal? Eu tô falando tudo no masculino, porque a maioria do meu público é mulher, né. Ele come bem, ele come mal? Aí tem umas que falam assim: "Ah, ele come mal, mas ele não liga se eu comer certo, não fica me influenciando". Ok, mas tem uns que não: "Ah, não, vamos comer comigo. Ah, hoje é sexta-feira, vamos comer tal coisa". Então, assim, influencia muito. Tanto que quando, as mulheres chegam e falam: "Ai, meu marido tá fazendo junto comigo", eu fico super feliz, porque ela não vai ficar passando vontade, por mais que ele não ligue, por exemplo, meu marido não liga, mas ele come a pizza lá, eu como minha comida aqui. Pô, você vai sentir o cheiro, você vai ver, você vai ter vontade. Então, e é até interessante isso, porque tem uma paciente que ela começou a fazer, e o marido entrou junto por tabela, só mudou porque ela mudou a alimentação. E ele emagreceu mais que ela, em um mês. Nossa, Aí ela falou: "Meu marido nem tá fazendo tudo, emagreceu mais que eu". Eu falei: "É, normal, homem geralmente tem uma facilidade maior do que a mulher pra perder peso". por quê? Porque homem, eles têm mais testosterona, consequentemente mais massa muscular, e o músculo consome bastante energia do corpo. Então isso contribui positivamente pra, e aí a gente mulher tem metabolismo diferente, tem a questão das alterações hormonais durante o ciclo, então tudo atrapalha um pouquinho mais a mulher. Quando você vai prescrever uma dieta, aí eu quero entrar num ponto, porque você é pós-graduado em nutrição esportiva. Como que você desenha uma dieta para uma pessoa que quer ter um, vamos falar nos termos da internet, um shape slim, Uhum. e a pessoa que quer ter um shape pique Renata Galo, de fisiculturista? Assim, na verdade, o que que vai mudar?
as quantidades, né? E talvez os horários, assim, porque para todo mundo eu sempre coloco comida. Eu não sou nutricionista que inventa um monte de moda. Eu só coloco, sim, essas receitinhas, essas coisas que a pessoa pede. Mas se não, é o básico. Então vamos supor, uma mulher vem comigo que ela quer emagrecer e o namorado dela vem porque ele quer ganhar massa muscular. Eles moram juntos. Super dá para adaptar, porque vamos supor, vai fazer arroz, feijão, salada e uma carne. Só que ela vai comer X e ele vai comer 3x. Só que dá para medir na mesma quantidade, assim, na mesma qualidade, só mudando as quantidades. Aí algumas suplementações também que podem ajudar, mas não tem muito segredo. Se você fosse recomendar um suplemento que, assim, seria geral pra galera, assim, que é um caminho pra começar, que suplemento seria? Mas para qual objetivo? Tem isso também, né? É, Porque falam, assim, que o universal é whey e creatina, né? sim, eu pensei nos dois exatamente, né? Mas você fala assim às vezes, para ficar mais saudável. O whey creatina realmente ajuda, mas talvez um ômega 3, vitamina D. Agora, pensando em quem quer definir, emagrecer, o whey creatina é essencial, com certeza. Aí, não sei se eu posso falar pra você fazer um merchan, mas como que você recomenda um whey específico ou uma creatina específica? Existe marca ou você vê por, não sei, alguma informação? Assim, eu sempre fico de olho nas marcas também. Inclusive, recentemente saiu o laudo de algumas creatinas que foram adulteradas ou não, então isso é algo que eu sempre olho. Tem marcas que eu gosto mais, que eu, assim, confio, sei, eu já visitei a fábrica de uma delas, então eu conheço as representantes, eu sei da qualidade. Então eu sempre ofereço, ó, whey, se você comprar, esses daqui são bons, esse. Creatina, a mesma coisa também. Então eu sempre ensino também, se você for comprar um whey, evitar os que tenham, às vezes, muito corante artificial, sempre ler o rótulo para ver se às vezes não tem maltodestrina, que é um carboidrato adicionado, porque tem muito por aí. Então eu indico as marcas, mas eu indico várias, né? Porque eu não tenho associação com nenhuma. Então, eu não falo, ó, compra X marcas. Não, eu indico o paciente. Alguns chegam tomando, aí falam, essa marca é legal? Pode continuar. Ou senão, essa não é muito boa, vamos trocar. Então, é sempre assim, né? Para dar várias opções de preço, qualidade, de tudo. Quando você vai escolher um produto pra você consumir, você monta a sua própria alimentação. Sim. Como que você define o que que você vai comer? De Des- suplemento, você fala? Suplemento ou comida normal mesmo. Eu, assim, de suplemento, eu tento pegar os que têm adoçante natural, não tem adoçante artificial, falando mais de whey, assim, né? Os que têm sabor mais gostoso também, assim, como uma composição mais limpinha. E aí eu acabo usando as marcas que eu gosto. E, obviamente, o que tem um sabor bom também. Eu não sou fresca, eu gosto de praticamente todos os whey's que eu já provei, mas tem uns que são mais gostosos. Então, eu sempre tento priorizar bastante a qualidade, né? Um que tem um rótulo mais limpinho. Se eu fosse começar, eu falei ali de começar com suplementação, mas Uhum. não necessariamente eu preciso de uma suplementação. Eu posso corrigir minha alimentação. Como que seria um começo para eu começar a comer bem De alimentação, você de fala? alimentação? Ó, inserir mais a primeira coisa que muita gente não faz, começar a tomar mais água. Que é assim, o básico do básico do básico e ninguém faz. Existe uma quantidade mínima? Sim, a gente recomenda cerca de 35 ml por quilo de peso. Então, se você fazer 35 vezes seu peso, é o tanto que você tem que tomar por dia, né? Então, aquilo se basear mais ou menos naquilo. Porque a água é essencial, o nosso corpo tem 70% de água, nós temos muitas células e as células são compostas por água, então se elas não estão hidratadas, não funcionam direito. Então, a primeira coisa é tomar mais água. Aí, assim, tentar ter no almoço, no jantar, sempre legumes também, né? Verduras, mais fibras na alimentação. Não ficar só no arroz, feijão e carne. E fracionar proteína ao longo do dia. Consumir proteína adequadamente, na verdade. Muita gente, mais mulher, né, consome pouca proteína durante o dia. E a proteína ela é muito importante, tanto para a nossa formação muscular, para a questão da saciedade, né? Então, para várias funções. Então, por exemplo, sempre pôr proteína no café da manhã, no almoço, no lanchinho da tarde e no jantar. Outra coisa que eu gosto bastante quando eu prescrevo uma dieta de emagrecimento, eu gosto que faça pelo menos 4 refeições no dia. São essas que eu falei, né? O café da manhã, o almoço, o lanche e o jantar. Pelo menos no início, para você se adaptar, para a gente ter alimento todos os momentos, para você não ter fome. Então, pensando mais nessa questão também. Acho que esses são os pontos mais básicos. Aí, óbvio, evitar excesso de açúcar, evitar fritura, alimentos muito gordurosos, não comer muito à noite também, comer as refeições mais ao longo do dia. Se fosse pegar um alimento
que você acha assim, essencial que todo mundo devia comer? Se você não gosta, a pessoa aprende a gostar de alguma forma. Qual seria? O ovo. Ovo. O ovo, ele foi eleito o melhor alimento do mundo, o segundo, na verdade, porque ele perdeu para o leite materno, que a gente não consome. Ele é um alimento muito completo, então eu gosto muito de ovo. E ele é muito versátil, porque você pode fazer ovo mexido, ovo cozido, omelete, panqueca, enfim, dá para fazer várias receitas. Então, se for para escolher um alimento, eu escolheria o ovo. E tudo bem, a gente come ovo, só que não pode ser em excesso também, né? Porque a Sim, gente fala, todo exato. mundo fala, isso aí é conselho de mãe, né? Nada que em excesso faz bem. Eu falo que nem água, nem alface, nada é à vontade. Tudo tem que ter um limite. Porque senão você fala ovo faz bem, aí amanhã o pessoal tá comendo 15 ovos por dia. Então tem que ter um limite também. Você falou uma coisa muito interessante, que nem alface é à vontade. Na hora que você vai prescrever uma dieta, quando você vai colocar legumes ou alface, você coloca uma quantidade específica? Geralmente, folha não, né? Porque folha é muito levinho, então não dá pra pesar. Mas quando eu faço uma dieta que a pessoa vai pesar, eu coloco uma quantidade X de legumes para ela comer, porque eu sei que se eu colocar à vontade, ela vai comer menos do que aquilo. E os legumes são bem importantes para a questão da saciedade, por conta das fibras, das vitaminas. Então eu coloco para comer pelo menos um tanto ali. Se eu sou um paciente que fala assim, Léo, eu não como legumes, o que que eu faço? Quando não come, eu vou tentando inserir alguns, eu penso assim: "Ai, qual que você acha que dá pra colocar?". E aí eu não falo pra você comer o legume puro. "Ah, vamos colocar no meio de um omelete, sei lá, fazer uma torta", de alguma forma vamos tentando colocar. Porque assim, não comer nenhum faz bastante falta. Agora tem gente que come vários e não come X. Tá bom, não precisa comer esse X, você já tá comendo vários outros, mas se não come nenhum, a gente vai tentando aos poucos. Aí você tem que estar aberto a experimentar. Tem que experimentar, né? Porque eu também, aí a história pessoal minha, eu não comia nenhum legumes até, acho que o começo do ano passado, Nossa, super recente. super recente. Até na época que eu emagreci, eu não comia Ah, você legumes. emagreceu sem comer legumes? Ah, porque legume dá Me bastante lembro, eu emagreci saciedade, sem então comer quase nada, me ajuda. lembro. Eu acho que se dava 80 gramas de comida era muito. Nossa senhora. Eu fazia essa refeição, Você 80 nunca gramas. chegou a desmaiar, ficar fraco, essas coisas? Você treinava na época? Aí eu caminhava na rua, porque era pandemia, né, na Ah, época. tá. Ah, Aí eu caminhava na rua e tava, passava mal pra caramba. pelo menos não era exercício de força, que aí É. ia ser pior ainda, Aí eu, né? quando eu comecei a musculação, aí o instrutor da academia falou assim, cara, você tá comendo? Eu falei, tô. Ele falou, cara, você não tá. Aí ele falou assim, cara, precisa comer, senão você vai morrer aqui. Eu falei assim, não, Sim. tá bom, é isso aí. A gente olha, às vezes a gente acha que a gente sabe demais algumas coisas e no final a gente não sabe de nada, precisa de um profissional ali junto com a gente. Assim, eu sempre falo que o básico todo mundo sabe, mas as coisas mais refinadas, assim, né, para dar uma orientação melhor, principalmente quando você quer emagrecer uma quantidade grande igual você emagreceu, realmente é importante um profissional, senão você fica muito desnutrido, faltando nutrientes. Você emagrece, mas está sem nutrientes nenhum, e aí também não é interessante. Você falou o básico todo mundo sabe, mas o óbvio precisa ser dito ainda. O Sim. que que é o básico? O que que você seria uma coisa básica que não precisasse de um nutri? Ah, comer menos doce, evitar bebida alcoólica, fritura, comer fruta, legume, verdura, comer comida de verdade, né? Esse que é o básico, que todo mundo sabe que faz mal, que não faz, né? Então, seria isso. A gente tá num mundo que a galera fala que é difícil fazer dieta. Por que que você acha que tá difícil? Ou não está difícil, a galera tá dando desculpinha pra não fazer? Na verdade, todo mundo sempre achou difícil, porque primeiro porque a dieta tem muito esse mito de que é ruim, que é pouco, que você vai passar fome, e hoje em dia não é assim, né? A gente monta uma dieta que a pessoa vai ter bastante saciedade. Como eu falei, eu tento montar de acordo com o que você gosta, com o que você come, adaptando, deixando receitinhas gostosas, assim, para ficar mais fácil. Mas as pessoas gostam do mais fácil. Chegar em casa, por exemplo, deitar no sofá, pegar o celular e pedir um iFood. É mais fácil do que você ir lá e fazer sua própria comida. E aí entra a questão que você falou. É tudo questão de organizar. Porque se você se organiza, quando você chega cansado do trabalho, você tem uma marmitinha pronta, é só esquentar e comer. Então, na verdade, não é difícil, é falta de planejamento, né? Porque mesma coisa quando alguém fala, é muito difícil pesar a comida. Quando você vai montar seu prato, é só pôr o prato em cima da balança. É a única coisa que vai mudar. Então, não é difícil pesar comida também, né? Então, são algumas faltas de planejamento, organização. Então vamos ajudar a galera. Como que a Milena se organiza na hora de fazer a comida, de conseguir manter a alimentação dela tudo certo?
Assim, eu geralmente tomo café da manhã em casa, então eu faço ali na hora. Quando eu não tomo, eu organizo na noite anterior. Eu já deixo tudo prontinho pra de manhã eu já pegar e sair, porque aí eu vou na academia depois que eu tomo café da manhã. E aí eu não como qualquer coisa, eu deixo meu ovo cozidinho, deixo uma fruta cortadinha com aveia, eu deixo tudo pronto, porque de manhã não dá. Em questão do almoço, geralmente eu faço à noite, e aí como levo a marmitinha no almoço. 2 dias da semana eu almoço em casa, então é mais tranquilo também. E à tarde sempre tenho meus lanchinhos. É que assim, eu faço isso tanto tempo que pra mim é prático. Então é ok, assim, já entrou na minha rotina. E aí, vamos supor, se à tarde eu não levei nada pra comer, no meu consultório sempre tem whey, ou eu vou no supermercado e compro um iogurte. Então, pra mim é tranquilo. Mas quem não tem tempo, eu sempre falo, organiza na noite anterior ou no final de semana. Já deixa tudo pré-organizado, assim, que é mais fácil. Como que eu consigo organizar as refeições? Vamos supor, você falou ali de um mínimo que seriam 4. Só que em algum momento tem gente que, vamos supor, trabalha um pedreiro, por exemplo, que não tem onde esquentar, às vezes alguma coisa assim, tem que levar de algum jeito, e não consegue fazer as 4 refeições. Como que eu consigo manter uma dieta e comer bem, não passar fome, ou nem comer demais, meio que pulando uma refeição entre uma refeição e outra, ou se eu perder essa refeição, eu não acabar na próxima pegando e comendo, tipo, sei lá, o dobro. Na verdade, não tem muito o que fazer, né, que se você não come, provavelmente você vai sentir fome, ou se não, tem gente que é super habituado, que faz, almoça e vai jantar 8 horas da noite e tá tranquilo de fome, não come a mais. É como eu falei, no início eu gosto que sejam 4, depois a gente fala assim: "Ó, o lanchinho da tarde não tá me fazendo falta, eu não tô sentindo fome", aí a gente, beleza, pula e a gente readequa a alimentação, né, ou por exemplo, o caso do pedreiro, eu sei que à tarde, às vezes, ele não pode parar pra comer. Ou eu não como nada, ou talvez eu dou a opção de: "Ah, você não consegue levar um whey?", que é só misturar com água e tomar rapidinho. Um whey, sei lá, e uma banana, que é uma fruta que dá pra levar também. Então a gente vai adaptando dentro do que a pessoa consegue, né. Tem gente que fica o dia inteiro no trabalho, não pode comer no trabalho, não tem tempo pra sair, então tá bom, então não come, aí vai comer depois. Então a gente vai adaptando. Teve algum caso de que você já teve de paciente que, assim, meu, foi impossível mudar o hábito da pessoa? Ou muito difícil? Tem alguns que desistem no meio do caminho, mas eu tenho, assim, um exemplo na minha casa, né, o meu irmão, ele não come nada de legume, nada, assim. Agora ele come cenoura e batata, ele é meu paciente. E você perguntou da questão do legume, eu lembrei dele, porque é uma luta constante. Ele tenta, mas tenta assim, mais ou menos, ele não experimenta muita coisa não, ele experimenta o que ele tem vontade, mas ele não gosta. E ele, assim, eu vou tentando, aí eu passei alguns suplementos para ter um pouco mais de vitamina. Fruta ele come algumas, mas ele tem um paladar muito infantil. Ele gosta muito de lanche, pizza, Coca-Cola, chocolate. Ele luta para melhorar, mas eu vejo que ele tem muita dificuldade. Então, porque assim, por que eu acho que ele é o mais difícil para mim? Porque a maioria das pessoas me procuram e estão mais dispostas a mudar. Não que ele não me procurou, mas eu acredito que ele me procurou porque eu sou irmã dele. Ele, por conta própria, não iria na nutricionista. Então, não é aquela coisa, mas, assim, outro paciente que teve muita dificuldade de mudar, se teve, desistiu no meio do caminho, assim, tentou, mas não foi. Então, não que eu me lembre, né. Alguns mudam menos, tem uns que de um mês para o outro mudou muita coisa e super se adequou. Tem uns que o processo é um pouquinho mais lento, né, eu sei que mudança é difícil. Então eu vou indo no ritmo deles. A gente falou de fracasso, mas eu quero agora falar de sucesso. Qual que seria o perfil de um paciente ideal que seria o paciente orgulho da Nutri? Olha, eu tenho até o caso de um paciente que ele me marcou bastante, porque esse é homem, ele teve um resultado muito legal. Mas assim, ele é uma pessoa extremamente organizada, então ele tinha uma planilha para tudo, aí ele chegava na consulta e falou: "Olha, de 30 dias, eu fiz, sei lá, tantas refeições e tantos por cento eu saí, tantos eu não fui", e tal. Então ele era muito organizado. Ele fazia tudo certinho, levava as marmitinhas, estava treinando direitinho, então ele mudou muita coisa. E ele no passado, um pouco antes dele me procurar, ele trabalhava à noite, então ele virava à noite, ele fumava, ele bebia bastante. E quando ele decidiu mudar de vida, ele realmente mudou. Isso foi muito legal. O cigarro ele parou depois, mas hoje em dia ele já não fuma mais. Então ele me marcou bastante. E aí tem a questão da foto, porque ele tirou foto e ele me mandou as fotos, assim, e assim, é chocante a mudança dele, foi muito legal mesmo. E aí ele tá comigo até hoje, mas é mais questão de manutenção, porque o mais difícil ele já passou.
A gente viveu um momento de pandemia e eu não. Na minha visão, a galera mudou para pior. Mas como na visão dos nutricionistas, que você viu o perfil da galera de 2020, 2021, que foi o ano de pandemia, para trás e o 2020, 2021 para frente, o que que mudou? Eu percebi que, assim, no período da pandemia, muita gente ficou ansiosa, todo mundo, né, porque não sabia o que estava acontecendo, e descontou muito na comida. Então, assim, eu tenho paciente que ganhou 15 quilos na pandemia, bastante, assim. Então eu vejo que isso mudou. E hoje em dia muita gente trabalha de home office por conta da pandemia, o que facilita muito as refeições. Então você estando em casa, você consegue preparar uma coisinha melhor, não tem que fazer tudo marmitinha para levar. Agora o perfil das pessoas eu não vejo tanta mudança assim não. Talvez as pessoas estão buscando se cuidar mais pelo susto que a gente levou, né, porque as pessoas que eram menos saudáveis eram mais suscetíveis, então ficaram um pouco com mais medo, então talvez essa questão. Mas o perfil, essas coisas, não senti tanta diferença. Você, como nutricionista, eu sou uma pessoa que não faço dieta, eu não treino, não faço nada. Você vai me recomendar alguma coisa para fazer. O que que você recomendaria? Eu sempre recomendo um passo de cada vez. Então, se você falar pra mim assim: "Olha, eu prefiro tentar começar a academia 3 vezes na semana e manter minha alimentação desse jeito". Tá bom, vamos tentar lá e uma coisinha ou outra a gente mexe aqui. Não, vou começar então primeiro porque eu tenho paciente que, assim, prefere uma coisa de cada vez. Vou começar com a alimentação, depois eu vou treinar. Então aí eu não fico no pé: "Ah, e aí, vai treinar? Treinou essa semana?". Não, vamos mudar a alimentação, vamos comer melhor, você vai se sentir mais disposta. E aí tem gente que no meio do caminho fala: "Ah, agora eu quero, vou começar a alimentação". Eu tenho uma paciente que ela perdeu 20 quilos comigo em 1 ano, né, a questão do tempo. E aí depois desse 1 ano, é que ela quis fazer academia, antes ela não fazia. Aí ela por conta própria, eu já tinha até desistido, não falei: "Não vou falar mais nada, senão você se torna chata". E aí ela falou: "Olha, eu comecei a academia, agora eu tô treinando", e ela vai todo dia agora, tá super certinha. Então é importante respeitar o tempo da pessoa, de um passo de cada vez. Ao mesmo tempo que tem gente que fala assim: "Não, eu prefiro começar tudo junto que eu me sinto melhor". Então é ouvir a necessidade de cada um. É porque tem gente que às vezes tá disposto a comer certo, mas não tá disposto à atividade física. Sim. Ou a gente faz até o contrário, tá disposto à atividade física, mas não quer comer certo. Sim, E aí entra naquela questão que a pessoa fala que treina pra comer, o que é bem errado também, né, porque no treino você não gasta tanto de caloria que você come se você comer à vontade. Mas a atividade física não deixa de ser importante, né. A gente tá num mundo hoje que, assim, eu falo muito isso com o Lucas e eu falo muito isso nos podcasts que a gente já gravou, que a galera tá o seguinte: antigamente, o nosso final de semana era sábado e domingo. Aí colocaram a sexta, do sextou. Uhum. E aí, ultimamente, estão colocando até o quintou. Sim. E aí tem gente que mete o louco, vai na quarta, porque quarta tem o futebol à noite. Então Aham. já caga tudo nesses dias aqui, é mais da metade da semana. Como que eu posso evitar isso? Cair nessa tentação de quintou, sextou e realmente manter a linha. Um ponto bem importante, se você realmente está disposto a mudar, às vezes vale a pena fazer alguns sacrifícios e mudar um pouquinho os ambientes que você frequenta, as pessoas. Por exemplo, "Ai, toda quinta meus amigos vão para o bar". Talvez no começo valha a pena você não ir, porque você vai estar num lugar que tem muita tentação de uma coisa que você quer deixar de fazer, que no exemplo, né, da bebida, de dormir tarde e tudo mais. Então, mudar o seu ambiente, mudar a sua mentalidade, facilitar as coisas para o seu processo, né, porque se você quer deixar de beber, só que fica indo sempre no bar, vai ser muito mais difícil que você deixar de beber se você ficar na sua casa, ou se você sair para lugares que às vezes não tem bebida. Então, mudar o ambiente ajuda bastante isso. Então é importante. Você falou agora aqui de dormir, né? Dormir mais tarde. Qual que um sono bom interfere na minha alimentação? E um sono ruim interfere? O sono é essencial. Eu sempre falo que quando a gente busca emagrecimento, vida saudável, são 5 pilares, né, que é a alimentação, o treino, a hidratação, o sono e o controle do estresse. Então são 5 coisas bem importantes, o sono é um desses pilares. Durante o sono é como se a gente recarregasse nossa bateria, igual põe o celular para carregar à noite, de manhã acorda no 100%. Então é importante a gente dormir. Se a gente dorme mal, a gente bagunça vários dos nossos hormônios. Então, quando a gente dorme mal, a gente no dia seguinte aumenta o sinal de um dos hormônios que traz a sensação de fome. Então, você costuma sentir mais fome.
E você diminui o sinal do hormônio que traz mais saciedade. Então, você vai comer mais, ter mais dificuldade de ter aquele stop na saciedade. E, recentemente, também, alguns estudos mostraram que a gente também tem uma tendência a escolher alimentos mais palatáveis, mais gostosos. Então, o sono ruim interfere também na nossa escolha alimentar. Então, assim, em questão de alimentação, atrapalha muito. Quando a gente dorme mal, aumenta muito nosso cortisol, que é o hormônio do estresse também. E com o cortisol alto, o corpo não prioriza usar gordura como fonte de energia. Então, assim, atrapalha em todos os sentidos. Com cortisol alto, o que que pode acontecer comigo? Porque eu sou uma pessoa que me estressa muito. Meu cortisol Sim. deve estar lá no mais 50 mil. Como que eu posso. O que que ocasiona isso, esse tanto de estresse na hora que eu vou. Ele muda alguma coisa na minha escolha de pegar algum alimento, alguma coisa assim, causa uma certa ansiedade. Eu acredito, eu não sei se é muito isso. Tô perguntando porque eu quero entender, porque eu vivo Aham. isso, então a gente. Porque Sim. aqui eu sou meio folgado, eu tenho consultoria gratuita, né? Aham, tá certo. Entendeu? E aí, só pra eu entender, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de descontar muito no café. Eu sou o cara que gosta do café. Sim, Aí depois eu quero entrar num ponto específico do café, que é uma pergunta muito específica depois, sim. mas pode estar atrelado a isso, ao estresse? Não, com certeza, né? Inclusive, quem tem o cortisol constantemente alto, pessoa que é estressada o dia inteiro, não que tem picos de estresse, que é estressada o dia inteiro, tem muita dificuldade de emagrecer. Porque seu corpo está constantemente em alerta, e isso faz com que seu corpo não priorize a gordura como fonte de energia. Então, e aí, com o cortisol mais alto, você tem uma tendência a acumular mais gordura na região abdominal. Porque o cortisol alto é um hormônio para a gente ter alerta, né? É um hormônio meio que da fuga. Você precisar fazer alguma coisa correndo, seu cortisol aumenta. E o corpo, ele tenta te proteger de alguma forma. Então, ele começa a acumular mais gordura na região abdominal, que é onde estão seus órgãos, que é uma proteção. Por isso que as pessoas que às vezes têm cortisol muito alto, são muito estressadas, começam a ter um monte de barriga. Porque come errado também, mas tem essa relação. Então, assim, tentar controlar o estresse é super importante. Porque ter picos de estresse, tô aqui, de repente, sei lá, bati o carro, você vai ter um estresse. Ok, isso faz parte. Agora, constantemente estressado, isso é muito ruim para nossa saúde. E tô lascado então, Lucas. Tô Tem lascado que ter, então. ó, Putz. exercício ajuda muito no controle do estresse, que é uma coisa que você faz. Então, tentar dormir bem, fazer coisas para desestressar, assim, leitura, meditação, ouvir uma música calma, procurar formas de se desestressar. Será que fazer uma luta Pode ser, ajuda? porque você descarrega um pouquinho daquele estresse, assim. Então, cada um tem sua forma de se desestressar. Tem gente que fala assim, vai ler um livro. Ai, não, você fica mais estressado porque eu não gosto. Então, vai fazer outra coisa que pra você é mais prazeroso. Então, procurar hobby, né? Coisas que vão te fazer bem, que isso vai diminuindo um pouquinho do seu estresse. Uma coisa que eu vejo que a galera tá na modinha, né? O pessoal tá muito nesses esportes de beach tênis, futevôlei. Você também joga futevôlei, eu Aham, tô sim. acabando com ela aqui, né? Brincadeira, mas brincadeiras à parte. Esses esportes que, assim, tem esporte que queima muita caloria, tem esporte que não. Só que às vezes a pessoa acha que queima muito, e aí chega em casa, come um rodízio na vida. Aí eu Sim. vou contar o exemplo que a gente fez, era uma coisa muito esporádica, mas tem gente que faz isso. A gente jogou um vôlei um dia e mandamos um rodíziozão top depois. Aham. Pra galera que pratica esporte quase todos os dias, normalmente quem faz, sei lá, futebol, ele faz umas 2 vezes por semana, esses esportes, Sim. assim, como que eu posso manter esse controle? Na verdade, assim, por exemplo, o exemplo que você deu da gente foi uma coisa esporádica, não é uma coisa que a gente faz todo dia. Você não pode pensar que eu fiz um esporte que gastei muita caloria, então vou repor ela. Não, na verdade, o exercício ele tem outras funções. Entrando na questão do beach tênis, futevôlei, é um esporte que ele entra mais como aeróbico, né? Então ele não estimula ganho de massa muscular, vamos dizer assim. E aí já a musculação é o contrário. Então eles são complementares, né? Tanto que assim, eu não indico, na verdade eu não indico exercício porque não é a minha área, mas se a pessoa, eu sempre falo, é importante você ter músculo, então a musculação é super importante. Mas eu gosto muito do beach tênis. Então faz beach tênis, tenta fazer musculação também, ou um funcional, sei lá, alguma coisa assim também. Porque quanto mais músculo a gente tem no corpo, mais nosso corpo gasta mais energia. Músculo é saúde. Então, isso é importante. Só que se você olhar nesses relógios, né, que marca
um beach tênis e uma musculação, você vai gastar muito mais caloria no beach tênis. Mas os exercícios aeróbicos, eles gastam mais calorias em si. Só que o objetivo da musculação é outro, é fazer com que a gente forme músculo. Então é importante ter essa complementação. Tanto que tem gente que fala assim: nossa, gastei só isso de caloria na musculação, mas não é o objetivo. Então você não tem que ficar pensando só na questão das calorias, né? O benefício do esporte. Então, se eu pensar em emagrecimento, se eu tiver que escolher um ou outro, eu vou no aeróbico. Não, se eu, como nutricionista, se você tiver que escolher um outro, eu prefiro que você faça musculação, porque você vai estimular a ganhar mais músculos. E isso é importante. Eu sempre prefiro que faça os dois. Mas se for para escolher um, porque assim, a minha preocupação é você fazer muito aeróbico e perder muito músculo. Então você vai perder peso na balança, mas você vai perder muito músculo, não necessariamente mais gordura. E já a musculação faz o contrário, a gente adequa a alimentação para que você vá perdendo gordura e ganhando músculo, tanto por conta da alimentação quanto por conta do exercício. Então eu prefiro que faça um exercício de força. A gente falou muito aqui de perda de peso, mas e quando é o contrário, para ganhar peso? Aquela galera que tem muita dificuldade de ganhar peso, o que que faz? Aí ganhar peso não tem o que falar. É exercício de força realmente, porque jogando futebol e beach tennis você não vai formar músculo, né? E aí tem que comer bastante. A gente tem que comer mais do que você gasta. Então vamos supor, você vai lá no nutricionista, faz as contas, você gasta 2.500 calorias por dia. Você vai comer mais do que isso, porque você está construindo músculo. Então é importante. Tanto que você até perguntou se duas pessoas, uma quer ganhar peso, outra quer perder. Quem quer ganhar peso, a gente geralmente fraciona mais as refeições ao longo do dia, porque às vezes é um volume muito grande de comida para uma refeição só. Então faz vários lanchinhos assim. Então é importante. Aí, assim, os suplementos. Creatina é essencial para quem quer ganhar músculo. E o whey, eu não digo que ele é essencial, mas ajuda bastante. Porque às vezes você não consegue bater suas proteínas só com comida. Então o whey, ele é uma forma fácil, porque é um pozinho misturou com água, tomou, é mais rápido. Então, dessa forma que eu pensaria. Aí o sono em dia, controle do estresse, a água, tudo isso conta também. O pessoal fala que pra galera que tá, tipo, que é muito magrinha e precisa ganhar peso, sempre fica falando, toma hipercalórico, que não sei o quê. Até que, aonde que entra o hipercalórico numa dieta dessa pessoa? O hipercalórico, ele pode ser bem válido, né, porque às vezes as pessoas elas têm dificuldade de comer porque é muita comida. E o hipercalórico, você é um shake, né, você bate tudo no liquidificador, então é mais fácil. E aí você pode ou tem alguns prontos que são bons ou fazer em casa. Aí você põe aveia, banana, pá de amendoim, whey e tal, vai enfiando um monte de coisa, que é mais fácil da pessoa do que se ela fosse comer tudo aquilo. Então pode sim ser válido. Você consegue às vezes fazer um shake de 800 calorias. Você vai comer isso de comida, é muita coisa. Então, dependendo do ponto, pode ser válido sim. Muitas pessoas, elas reclamam que não faz uma dieta por ser caro. O que que você recomenda, por exemplo? Um whey bom ali, custa, sei lá, 100, R$ 120, mais uma creatina. Vou falar por mim, contando Uhum, a suplementação que eu gasto, que dá uns 450 por mês, uhum, com vitaminas, enfim. sim. Galera não tem dinheiro pra fazer exatamente isso, que precisa, mas não tem como. Como que eu consigo montar uma dieta com coisas mais baratas e o que que eu posso colocar? Exemplo, eu não tenho dinheiro para colocar um whey. O que que eu posso colocar no lugar que consiga suprir essa necessidade? Ou um suplemento mais caro que eu não consigo colocar? Na onde que a gente consegue com alimentos Uhum, sólidos, vamos falar assim, sim. pra gente colocar, pra gente conseguir colocar uma dieta. Por exemplo, o whey, ele é uma fonte de proteína. Então, o que que a gente pode substituir? Ovo, frango, peixe, carne, iogurte, queijo, tudo isso dá pra gente substituir. Então, não é obrigatório, né? Agora, a creatina, não tem muito o que a gente substituir, mas você consegue super fazer uma dieta, tanto para engordar, quanto ganhar peso, né? Quanto para emagrecer sem a creatina. Ela pode ser um facilitador, mas não é necessário. E aí eu sempre falo, tanto para emagrecer quanto ficar mais saudável. Primeiro de tudo, tem que, chegou no supermercado, vai na parte do hortifruti. É ali que é a base da nossa dieta. Tudo bem, hoje fruta, verdura não tá a coisa mais barata do mundo, mas não é caro fazer dieta. Se você comer comida mesmo de verdade, é muito mais barato do que comer pizza, comer lanche, vai no rodízio japonês. Então, assim, é questão de prioridades, né? A pessoa acha caro pagar 150 num whey, mas não acha caro pagar R$ 200 num combo na balada. Então é questão de prioridades, né? Não tô dizendo que 150 é barato. Tem gente que realmente é mais difícil. Ok, então vamos 100. Mas, tá, eu acho caro, mas eu vou preferir gastar no final de semana. Então pensar na questão da prioridade.
Prioridade. A galera confunde muito assim, tipo, é prioridades, não é prioridade D, é prioridade D. É um foco que você tem ali pra pôr tua alimentação, você quer perder peso. Pô, faz um esforço também. Sim. Não, pô, não tem dinheiro, vai atrás de substituir por alguma forma. E assim, tem gente que eu vejo muito que você fala assim, tá fazendo dieta? Ah, tô, mas não tá. Ou fala assim, furei a dieta, não tá dando certo. Como que, tipo assim, eu fico indignado, isso, você tem muito paciente, assim, que fala, você vai lá, fez a dieta, fiz, ou não, você sabe que não veio, a pessoa vem e fala que É, fez, ou, aham. furei, beleza, como que a gente pode mudar isso? É, se eu falo, não adianta mentir pra mim. Porque assim, eu vou saber, pode ser que às vezes algumas coisas eu não saiba, mas assim, principalmente pra quem foi na nutricionista. Você investiu dinheiro, você investiu tempo, você tá buscando e vai fazer tudo errado. Então, assim, não faz sentido, né? Demanda um esforço, como tudo nessa vida. Você quer comprar um carro, você vai fazer um esforço pra juntar um dinheiro, fazer o parcelamento, sei lá. Eu quero fazer uma viagem. Então, tudo demanda esforço. Então, você tem questão de se organizar e ter como a prioridade mesmo, né? Então, eu sempre tento pegar, como eu falei lá atrás, os motivos pelos quais você quer aquilo, porque isso traz um fortalecimento, né? O ganho de massa muscular. Às vezes tem muito homem que é muito magrinho e quer ficar mais forte. Então, assim, nossa, mas tem que comer tudo isso. Ai, não tô a fim de treinar hoje. Mas você quer chegar no shape que você quer? Então, precisa desse esforço, faz parte. E é até por isso que, assim, eu libero as refeições livres, porque não precisa ser 100% perfeito. A gente consegue, com uns errinhos no meio do caminho, conseguir um resultado bom. Só que a lição de casa você tem que fazer, para depois ter o benefício. Vou quebrar um pouco o papo agora, porque eu quero entender uma coisa que, que eu gosto muito de você, que é o teu perfil da rede social. A gente vê que você, putz, você tem uma frequência impressionante. Tipo, meu, você posta coisa todo dia, você ajuda a galera, você mostra a tua rotina. Até que ponto você, sendo o exemplo, traz um conforto pro seu paciente? Ah, eu acho que bastante, assim, né? Porque eles veem que eu tenho uma rotina saudável, eu treino bastante, eu como direitinho, ao mesmo tempo que eu também tenho minha parte não saudável. Eu tomo sorvete, esporadicamente eu consumo bebida alcoólica, eu saio para comer pizza e eu conto as coisas que eu faço lá. Isso eu acho muito legal. Porque eu falo assim, nossa, esse fim de semana eu fiz isso, comi mais, mas ó, já voltei, estamos no foco, aí eu posso ir na academia. Então eu acho importante, né? Eu acho que 100% dos meus pacientes me seguem lá. E ao mesmo tempo eu tenho um cuidado maior também com as coisas que eu posto, pensando neles e nas outras pessoas também, né? Mas eu não gosto de esconder as coisas. Lógico que não posso 100% da minha vida ali, né? Tem coisas que não precisa. Mas assim, eu tento ter esse cuidado, tanto da questão de alimentação quanto no estilo de vida. Então, por exemplo, hoje eu não fui treinar porque eu não estava afim. Mas eu treino todo dia. Então eu me permiti. Agora, se você treina 2 vezes na semana, hoje eu não tô afim de ir no dia de treinar, pô, aí não dá, né? Então, assim, eu tento mostrar que tem esse equilíbrio. E uma coisa que eu deixo bem claro pra eles também. Eu já cheguei no meu objetivo. Então, eu tô no meu peso, eu quero manter. Eu não tô emagrecendo. Então, se eu comer, sei lá, um exemplo, chocolate 5 vezes na semana, não vai fazer diferença pra mim, porque eu tô no período de manutenção. Agora, pra você pode ser que faça. Então, isso eu deixo muito claro pra eles, pra não querer se comparar comigo. Porque eu sou outra pessoa, tenho outros objetivos, e eu tenho. O meu conhecimento me ajuda muito. A questão de eu ter mais autocontrole, de eu sei quantas calorias tem as coisas, então eu consigo me controlar. Vou comer esse, não vou comer aquele. Então, isso é importante. E eu tento passar isso pra todo mundo que me segue lá. A gente teve um boom de rede social, principalmente no momento de pandemia ali, que a galera não tinha o que fazer, e foi o boom de TikTok, de muita coisa no Instagram com várias manutenções, enfim. Para um nutricionista hoje, tem que estar na internet? Eu acho que tem que estar. É muito importante, porque é a nossa vitrine, né? É uma forma da gente se comunicar com as pessoas. E a internet hoje ela liga a gente a muitos outros lugares, países, cidades, tanto que a gente pode atender online e eu tenho pacientes de outras cidades, outros países, outros lugares. Então, eu acho que é importante. Sim, não, para não dizer essencial. Você viu, você sentiu na pele, teve um aumento de procura depois de pandemia, principalmente, em questão de rede social, a galera querendo ir atrás, na parte desse atendimento, assim, melhorou o mundo para o nutricionista depois da pandemia? Sem dúvidas, com certeza, porque antes da pandemia a gente não podia atender online.
Então, eu só podia atender o pessoal da cidade e da região. Então, não fazia muito sentido uma pessoa lá da Bahia ficar sempre me acompanhando, querer algum serviço comigo, porque eu não podia oferecer. Como a gente pode agora, e a gente deixa muito claro isso para todo mundo, então isso facilitou. E aí aumentou, tanto que você espirra até um nutricionista lá no Instagram, né? Tem muitos. Então, pra gente foi muito bom. Para um nutricionista, qual que é a diferença de um atendimento presencial no seu próprio consultório do que um atendimento online, que você não tá vendo a pessoa na sua frente? É diferente? Não, é praticamente a mesma coisa. O que muda é que eu não faço as medidas, né? Não peso, vejo as medidas, percentual de gordura e tudo mais. Mas aí eu mando uma orientação para a pessoa fazer. Ou tem gente que às vezes busca uma academia que faça na cidade. Do resto é exatamente igual. É como assim, você tá ali, só que agora no seu lugar de você vai ter um computador e é a tela. Então, tá, assim, eu acho muito bom. Eu tenho quase 50% do meu atendimento hoje em dia é online. Então, eu tenho bastante paciente online e eu acho que dá super certo. A gente eu vivenciei muito isso, que foi uma puta de uma confusão pra mim, que agora tá se acertando. A questão de percentual de gordura, de você fazer suas medidas, porque a gente tem vários tipos de como tira medida, né? Uhum. Tem a antropométrica, tem, eu não sei se é na fita, alguma coisa assim. Tem vários tipos. Qual, para realmente a bioimpedância, ela é a mais precisa, a mais correta ou não? Como que a gente pode fazer essa medida? Porque cada uma dá um resultado diferente. Sim. Com qual que eu tenho que me basear? Na verdade, a bioimpedância é um que eu não gosto muito. Eu até tenho uma balança de bioimpedância, mas eu prefiro muito mais fazer com o adipômetro, que é aquele que pega as preguinhas do corpo, assim, Uhum. porque tem vários estudos mostrando que ele tem resultados muito mais fidedignos do que a bioimpedância, porque a bioimpedância tem muitos fatores que interferem. Quanto de água você tomou, o que que você comeu, se você treinou, então muitas coisas. E a gente também tem o ultrassom, que é uma forma bem legal de ver o percentual de gordura também através de imagem, ultrassom também. Então, são melhores do que a bioimpedância. Qual que é a diferença de cada uma, só pra galera entender? Porque todo mundo fala assim, a bioimpedância é a mais correta. E a gente sabe que não é muito assim também, né? Quem tá Uhum. mais nesse nicho, quem tá nesse nicho faz mais tempo, sabe que não é assim. Eu tava antes com nutricionista, só que aí, tipo assim, era sempre uma medição diferente. E dava um percentual diferente, então eu ficava perdido, não sabendo onde que eu tava. Qual que é a diferença de cada um? A melhor que você falou que você gosta, que é aquela da prensa. Aham. E o tanto de que é importante a gente só se baseia em uma. Porque a galera vai se baseando em várias e fica perdido, não sabe no que Sim, confia. aham. Eu sempre me baseio só no adipômetro. Na verdade, tem paciente que eu nem faço a bioimpedância, mas a bioimpedância é famosa, então tem gente que quer fazer. Aí a gente faz, só que geralmente o resultado da bioimpedância dá mais alto, por conta dessas interferências. Às vezes, na bioimpedância mostra que a pessoa tem 40% de gordura. E eu olhando para a pessoa, eu sei que ela não tem. Aí eu falo, ó, aqui na bioimpedância deu isso, e no adipômetro deu isso. Esse aqui, o resultado é muito mais fidedigno, é nele que eu vou me basear para fazer os cálculos da dieta. E aí, todas as vezes, a gente faz a medição pelo mesmo método, porque não adianta eu fazer de um método para o outro que vai dar diferença. Então, eu sempre faço com o mesmo método, mesmo tanto de dobras, tudo certinho. Pra mim, a melhor forma de autocuidado que a gente pode ter é o corpo. Eu acho que você olha pro corpo da pessoa assim e você fala, putz, essa pessoa se ama, ela se cuida. Uhum. Para um nutricionista, óbvio que provavelmente vai ser muito isso. Mas como que a pessoa chega pra você e fala, meu, eu quero melhorar meus hábitos, quero ter um autocuidado melhor, quero começar na alimentação. O que você fala pra uma pessoa que tá, tipo assim, querendo desistir de tudo, ou se a pessoa chega muito mal psicologicamente pra você? Tem muita gente que chega com a autoestima muito baixa, né? E um ponto bem importante, algumas pessoas eu acho muito importante fazer o acompanhamento também com o psicólogo. Principalmente pessoas que têm, às vezes, dificuldades com questão de compulsão alimentar, né? A culpa que a gente falou da questão da alimentação, então isso tudo é muito importante. Mas eu sempre tento pegar os pontos bons da pessoa, e ir jogando ela para cima, deixar a alimentação gostosa. E como eu falei lá atrás, eu vou pontuando o que ela fez de bom também.
Porque, vamos supor, ela chega na próxima consulta, aí ela não emagreceu, ou emagreceu pouco, não teve um resultado tão bom. Só que ela mudou muita coisa lá atrás, ela teve muitos benefícios. Então, eu vou vendo, ó, fulana, você não fazia isso, 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 agora você faz. Ó, você já conseguiu chegar ali, não chegou. Então, tentar pegando os pontos bons, assim, né? A gente trabalha um pouco dessa parte psicológica também, de motivação. Mas, quando pode fazer junto com o psicólogo, por essa parte, eu acho super importante também, que é o conjunto profissional, né? Você falou da compulsão. Como que a gente consegue lidar com uma compulsão alimentar? E se existe algum tipo de compulsão que seria bom? A gente falou ali que tudo que é em excesso não é bom, Uhum. mas existe um trajeto que eu posso fazer, tipo, para trocar essa compulsão por uma coisa boa? Acho que não, porque nenhuma compulsão é boa. Nem se você, por exemplo, eu tô nervoso, eu como um monte de chocolate. Agora eu tô nervoso, vou pra academia. Só que de repente você faz muito exercício, fica muito tempo lá, também não é uma compulsão boa. Então acho que compulsão nenhuma é boa, né? A troca do hábito pode ser boa, né? Trocar o chocolate por um exercício, só que tudo que você faz de maneira muito intensa pode ser prejudicial. Aí é questão de tratar o psicológico e também, às vezes, a pessoa tem muita compulsão, isso por conta que a alimentação dela é muito pobre em nutrientes, ela sente fome toda hora e quando come, come muito. Então, colocando mais proteína, mais fibras, mais nutrientes, isso vai melhorando a saciedade, a pessoa consegue melhorar. Melhorando o sono também, então melhorando outros pilares indiretos, acaba melhorando a questão da compulsão. Então, para eliminar essa compulsão, eu tenho que cuidar de todos esses outros pilares. Com certeza, porque, por exemplo, dormir mal vai te deixar mais ansioso. Às vezes, ansioso, você acaba descontando na comida, e aí, por ser uma comida gostosa, você tem um descontrole e acaba comendo muito. Então, uma coisa puxa a outra. Exercício melhora a ansiedade também. Então, você treinando mais, você consegue controlar mais seu estresse. Então, todos os pontos são importantes. Existe algum momento que eu não posso comer mais da noite? O pessoal fala umas 3 horas antes de você dormir. É verídico esse fato ou não? Como que você monta, vamos lá, a última refeição do seu paciente? Na verdade, não é que não pode comer e nem que não pode comer carboidrato, que é o que muita gente fala. À noite, o nosso corpo ele já está se preparando para dormir, né? Nós fomos feitos para dormir à noite e ficar acordado de dia. Então, quando vai escurecendo, ficando mais à noite, nosso corpo ele está se preparando para dormir. Então, as funções começam a ficar mais lentas. Então, se você vai lá 10 horas da noite, come um pratão de comida, é como se alguém te acordasse 4 horas da manhã para você ir trabalhar. Você vai trabalhar? Vai, mas você não vai fazer de uma maneira tão eficiente. E aí a chance de você acumular o excesso como gordura é maior. Por isso que fala que às vezes comer à noite engorda, mas não é. É o que você come e o horário que você come. E aí é importante não comer muito perto da hora de dormir, porque quando a gente come, grande parte do nosso sangue vai lá para o intestino fazer a digestão. Então falta um pouquinho de sangue no cérebro para promover o relaxamento para você dormir bem. Por isso que quem janta muito tarde, às vezes, ou não dorme, ou dorme muito agitado, dorme mal. Então tem toda essa questão. Se puder jantar mais cedo, melhor. Ah, não posso. Eu chego em casa às 11 da noite, é aí que eu vou jantar. Então vamos tentar colocar um jantar mais leve, ou uma coisa líquida, ou mesmo que seja, sei lá, uma salada com uns legumes e uma carne, um ovo ou um frango, que é uma carne mais leve. Então a gente vai adequando. Existe um período entre uma refeição e outra que seria o ideal? Muitos falam 3 em 3 horas. É Uhum. isso mesmo? Na verdade, não tem, isso de comer de 3 em 3 horas. O que é que acontece? Como eu dei o exemplo que eu gosto que coma 4 refeições no dia. Se a gente fizer as contas, vai dar mais ou menos 3 horas entre uma e outra. Mas eu coloco, assim, de início, para a pessoa não ter momentos de fome. Mas se você falar: eu como bem, se eu comer no almoço e só no jantar, à tarde eu não quero, prefiro não comer nada". Ok, também não tem regra. Então não tem problema se você comer menos vezes ao dia. Mi, qual que é o maior mito da nutrição que você já ouviu falar? De tudo. Vixe, tem Eu tenho tantos. vários. Não vou falar um só, vai. Lista os 3 que você falou, que você fala assim, cara, esse é o pior que tem. Esses são os piores. Deixa eu pensar. O comer carboidrato à noite é um mito nada a ver também, né. A questão de todo mundo precisa cortar glúten e lactose. Da minha prática clínica, eu não concordo nada com isso. Eu concordo que muitas pessoas precisam, mas não é todo mundo. Eu li que você consegue desenvolver intolerância se você ficar muito tempo sem comer glúten e lactose, né? Ou não? É porque na verdade o seu corpo ele vai parar de produzir a enzima porque você não tá usando, digamos assim, Uhum. né. Então aí quando você comer, pode ser que você passe mal, não tenha uma digestão tão boa assim. Então isso pode acontecer. E outro mito?
Vixe, agora me Vou pegou. te mandar um que eu gosto de falar dele, porque eu gosto muito. A vitamina de abacate, ela engorda? Ah, sim. Na verdade, você pegou um ponto importante. Eu sempre falo que não tem nada sozinho que engorda. Vitamina de abacate não engorda, banana não engorda, cachorro-quente não engorda. O que engorda é o excesso de tudo. Por exemplo, você consegue emagrecer só comendo pizza. Se você comer menos que você gasta só de pizza, você não vai engordar. A vitamina de abacate entra nessa porque o abacate ele é uma fruta que é rica em gordura, mas é uma gordura de excelente qualidade. Mas a gordura tem bastante caloria, né? Lembra que eu falei que o álcool tem 7 gramas de o álcool, 1 grama de álcool tem 7 calorias, 1 grama de carboidrato tem 4, 1 grama de gordura tem 9. Então a gordura ela é bastante calórica. Mas o abacate ele é excelente. Então, por exemplo, depende de quanto de abacate você coloca na vitamina, se você vai colocar açúcar ou não vai. Então, mas você consegue adequar, por exemplo, no lanche da tarde, tomar uma vitamina de abacate. Super dá pra colocar, então não engorda, não. Mi, a gente vê que você tá numa crescente muito forte, você tem 33 anos só, você tá muito nova. Tem conhecimento pra caramba de nutrição. O que você pretende daqui pra frente? Adquirir cada vez mais conhecimento, né? Ultimamente eu tô migrando bastante para a área da saúde da mulher. Então é uma área que eu pretendo seguir bastante nessa área. Não vou deixar de trabalhar com emagrecimento, esportiva, porque todo mundo treina praticamente também, mas eu gosto muito das doenças relacionadas à mulher, a questão da fertilidade também, porque eu vejo que é uma dor muito grande das mulheres que tentam engravidar e não conseguem. E eu sei que a alimentação e suplementação corretas podem ajudar nessa área também. Então, é uma área que eu quero focar um pouco mais também para atender mais essas mulheres, assim. As palestras que você dá é tudo voltada pra esse público? Qual Ou pu- não, é público mais em geral? Das, é, mu- das, mu- Ah, das mulheres? não, a maioria é mais público geral. Que aí eu falo mais de alimentação saudável no geral, bons hábitos e tudo mais também. Já dei focado só para a saúde da mulher, né, para alguns temas mais específicos, mas a maioria geralmente é mais abrangente. É, essa mulherada aí que não consegue engravidar e tudo mais, é muito frequente no seu consultório? Agora, ultimamente, está um pouquinho, porque eu atendo bastante casos de mulheres que têm endometriose, que é uma doença feminina. E a endometriose pode dificultar a gravidez, né, por N fatores. Então, por conta disso, está aumentando. Agora, sim, a pessoa não consegue engravidar e veio me procurar diretamente? Não, porque eu ainda não trabalho diretamente com isso. Mas tem bastante, porque o estilo de vida, a alimentação, muita coisa interfere na fertilidade. Não só da mulher, do homem também. E da mulher que tá grávida, o que que muda na dieta dela? Eu não atendo muitas grávidas. Na verdade, de grávida eu atendo se é paciente minha, eu acompanho depois. Mas a gente tem um cuidado um pouco maior com grávida, né? Obviamente, corta a bebida alcoólica, reduz o consumo de café, é uma alimentação mais saudável ainda, evitar excesso de açúcar, né? Porque assim, tem mulher que às vezes acha que tá grávida, pode comer à vontade, e aí come muita coisa. Só que se a gente fica comendo principalmente muito carboidrato, dá muitos picos de insulina por conta do excesso de carboidrato. E a insulina é o hormônio do crescimento. E o que acontece? O bebê começa a crescer muito. Então, tem mulher que às vezes come tudo errado, só que aí chega no fim da gravidez, não tá o tempo do bebê nascer, mas o bebê tá, sei lá, com 4 quilos dentro da barriga dela. Então, aí tem que ter esse cuidado maior também. Então, a alimentação durante a gravidez é super importante. Algumas suplementações também são importantes. Então, é muito importante se cuidar durante a gestação. A pergunta que eu queria fazer lá atrás, que eu fui postergando porque ela é a chave que eu quero pra gente dar uma encerrada, sobre o café. O Sim. café tem gente que é do meu time que toma muito café por dia. O que que é ruim, o que que é bom do café na sua visão como nutricionista e se realmente o cafezinho com adoçante ele é bom ou não? Ou ele tem que ser puro? Ou tem que ser com um pouquinho de açúcar? O melhor, sem dúvida nenhuma, é puro, né. O café, ele é uma bebida é a bebida, depois da água, mais consumida no mundo. Então é uma bebida muito boa, tem um efeito termogênico, né, ele tem benefícios. Só que ele, além de tudo, ele é estimulante. Então o excesso de café é ruim. Hoje em dia as pessoas são muito estressadas, ansiosas, e isso só vai potencializar ainda mais. Então tem que ter um cuidado na quantidade. Eu sempre indico tomar até umas 3, 4 xicrinhas por dia, né, para não passar tanta quantidade de cafeína. E isso contando também energético, pré-treino, porque na verdade a gente tá vendo a cafeína, não só o café em si.
Entre o açúcar e o adoçante, prefiro que use o adoçante, porque a gente usa uma quantidade menor também, e aí não tem a questão do açúcar, mas assim, é questão de paladar, da gente se acostumando a consumir menos. Então vai diminuindo a quantidade de adoçante, ou tem gente que prefere uma semana tomar café fazendo careta e consegue depois parar de tomar. E aí tem a questão do horário, né, que a gente até estava conversando nos bastidores. A cafeína ela demora cerca de 8 horas para sair do nosso corpo. Então eu sempre indico tomar café até umas 3, 4, assim, no máximo, porque senão vai atrapalhar seu sono lá na frente. Aí tem gente que fala: "Ah, mas eu tomo café 8 horas da noite e eu durmo". Só que a cafeína, ela não vai deixar de ter o efeito estimulante. Então você vai dormir, mas ela vai estar lá assim, ó, no seu cérebro. Então você vai dormir mais agitado, você vai dormir mal, vai acordar muitas vezes à noite. Às vezes você nem percebe, mas você dorme mais agitado. Então, o ideal mesmo é não tomar. Ah, vai me matar, gente. Você falou 3 xícaras o dia inteiro, eu acho que eu tomo isso na primeira hora do dia. Ah, sim. É Dessas, assim, bastante. quantas que você toma? Putz, dessa aqui, acho que umas 7, 8. É, É muita coisa. bastante. Eu amo café também, não vivo sem, tomo todo dia, mas eu me seguro pra também não tomar muitas, e aí uma outra coisa que às vezes eu tomo é o descafeinado, Hum. porque aí tem o saborzinho, mas não tem a cafeína. Então não vai ter essa questão do alerta e tudo mais. Será que é por isso que eu fico muito estressado? Com certeza, porque ela vai te deixar mais ansiosa, mais agitado, e aí vai atrapalhar seu sono, porque você toma muito, você toma tarde, e aí você vai dormir mal e acorda, às vezes com o cortisol mais alto, e aí vida que segue e vai virando essa bola de neve. Será que tipo assim, às vezes eu acordo muito cansado, será que talvez seja por isso? Ou não, aí não tem muito a Sim, ver? porque como ela tem esse efeito estimulante, você acorda várias vezes à noite, mesmo que você não perceba, você não atinge todas as fases do sono que deveria atingir para ter um relaxamento. Então você dorme, mas não descansa. Então pode ser por isso. Geralmente quando a gente acorda cansado, mesmo que dormiu a noite inteira, quer dizer que você não teve uma noite de qualidade. E aí café, energético, essas coisas todas atrapalham também o sono. Gente, hoje a gente tá com plateia aqui. Gente, vocês têm alguma pergunta pra essa nutricionista magnífica que a gente recebeu hoje? Qual a, sei lá, considera a refeição principal do dia? Vamos lá. Mi, pergunta da nossa plateia de hoje. Tem alguma refeição que é a principal do dia? Qual que é? Na minha opinião, o café da manhã. Porque é a primeira refeição do dia, você tá avisando o seu corpo que o dia começou e ajuda muito a melhorar a nossa fome ao longo do dia, a melhorar a nossa ansiedade. Então, o café da manhã é super importante. E um adendo, né? Porque eu falo, o café da manhã é importante. Tá, vou comer um pão com manteiga. Não, um café da manhã é de qualidade. Então, que tenha sempre proteína, fibra, né? Um café da manhã muito bom. E uma coisa importante é que muita gente fala assim, eu não acordo com fome. O café da manhã não precisa ser acordou, comeu, né. Tem gente que acorda, sei lá, 6, aí chega no trabalho às 8 e aí que vai fazer o café da manhã. Tudo bem, não tem problema nenhum, não precisa ser na hora que come, na hora que acorda. Mas pra mim a refeição mais importante do dia é o café da manhã, sem dúvida nenhuma. E você, produção, tem alguma pergunta? Sei que fura dieta pra caramba, que a gente sabe. Conta bastante pra mim que fura. Não, essa questão não, mas, por exemplo, o pessoal que é vegetariano quer ganhar peso, assim, mais ou menos. Como que influencia? Que é Sim. mais difícil, que ele tem déficit de proteína, né? Sim, aí a gente tem que adequar um pouco mais. Depende muito se é vegetariano ou vegano, porque aí vegano não consome nada, vegetariano ainda consome queijo, ovo, às vezes leite, que tem proteína. Mas a gente vai adequando, né? Hoje em dia a gente tem suplementos proteicos como se fosse whey protein, só que é da proteína vegetal, que super dá para adequar a quantidade de proteína. Tem tofu, aí tem os grãos, é mais trabalhosa, digamos assim, né, mas super dá para ganhar peso, sendo vegetariano. Senhoras e senhores, Milena Barbon, no episódio 32 do Life Club Podcast. Me obrigado pela sua participação Ah, foi um no prazer. programa de hoje. Acho que deu muito insight aqui pra galera. A galera vai. Aqui tem muita coisa, desde o básico até um pouquinho mais avançado ali da nutrição, pra entender algumas coisas. E, Mi, como é que a gente te acha nas redes sociais, pra gente estar te acompanhando mais de perto? O meu Instagram é Nutri Milena Barbon.
Eu posto bastante coisa lá, como você falou, né? Stories todo dia. No feed eu tento postar também, né? Vídeos, mas principalmente por lá que as pessoas me encontram. Eu tenho TikTok, mas não tô muito ativa, preciso melhorar essa parte. Falando isso porque, infelizmente, a gente tá caminhando pro final desse podcast. E para encerrar, eu queria que você mandasse uma espécie de áudio pra galera. Você vai ter 1 minuto, que é o tempo que a gente precisa. Se fosse mandar um áudio, se todo mundo fosse receber um áudio da Milena e ela vai apitar para todo mundo, vai apitar o celular e vai receber um áudio seu, o que que você falaria nesse áudio? Ó, em questão de alimentação, né, para ser mais saudável, não inventa moda. O básico funciona. Então, comida de verdade, como a gente fala, né? Fruta, legume, verdura. Não precisa buscar o sal do Himalaia, a quinoa que não sei das contas. Dá para ter? Dá, mas vamos pelo básico, porque tudo que a gente dificulta, a gente não executa. Então, normalizar, e não colocar muitos empecilhos. Isso aí, Milena Barbon. Pessoal, agradeço a nossa audiência por ter assistido esse episódio aqui até o final. Espero que você se inscreva no canal, deixe um comentário. Tudo que a Milena falou aqui, se você concorda, se você não concorda, peço que você deixe aqui o comentário que a gente vai ler depois. E aí, se você não concorda, aí você que vai se virar com a Milena aqui para falar que você não concorda. Peço também que você compartilhe esse episódio para o maior número de pessoas possíveis. Agradeço você, agradeço nossos patrocinadores, Latans Cosméticos, tem linha feminina, linha masculina. Vocês têm um cupom de desconto no site, Life Podcast 10. Vocês também têm desconto, eu não falei no começo, mas também da Granvi. A Granvi é uma empresa que trabalha com granolas artesanais. Tá na minha dieta essa granola, Ah, ótimo. perfeita. O cafezinho que você tomou aqui também é da Granvi, um café artesanal incrível, Legal. no precinho. E vocês têm também desconto com o cupom LifePodcast10. Agradeço Gaspar Barbearia, agradeço o Instituto Harmonia com o Neto Mosca e Thaís Pazeto. E agradeço você, novamente, por ter assistido esse vídeo aqui até o final. Muito obrigado e até o próximo vídeo.